Oi pessoal, tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá que hora que você esteja assistindo esse vídeo, né? No nosso vídeo de aula de hoje a gente vai trabalhar um pouco sobre tudo que a gente estudou, já que o simulado está chegando, né? Dia 29 agora, é o simulado. E aí hoje eu vou fazer eu já atribuí as questões e hoje eu vou fazer uma recapitulação simples e rápida, né? Até para ser um vídeo mais leve, para a gente estudar um pouco só sobre os pontos principais que a gente estudou durante esse período de quarentena, né? E esperamos que em agosto a gente consiga voltar até as nossas aulas normais. Seria muito bom, né? A aula presencial, mas ainda é um caso a discutir por conta de ensino híbrido e tudo mais. Mas a gente tem fé. E agora já em julho a gente entra de férias, então talvez essa seja a última aula gravada, porque a da próxima semana vai ser somente o simulado, né? Por isso que hoje eu estou fazendo essa recapitulação, tá bom? A gente utilizou muito o nosso livro didático nas nossas aulas de quarentena, não presenciais, muito mesmo. Eu sempre procurei eu utilizei de vídeos para apoiar o livro, porque eu acho que o livro é mais interessante e é mais democrático para todos vocês tiverem acesso, tenham acesso ao livro, nem que seja só por ou por alguém dizer, ó, faz atividade da página tal, e aí você já tem o livrozinho didático que você faz. Tá bom? Na nossa aula de arte, a gente começou falando muito sobre a gente começou depois que a Edinalva, né? Aí logo já entrei, já foi quarentena, a gente começou falando muito sobre som, não foi? Foi nosso primeiro grande tema. A gente falou sobre música e imagem, aí logo que eu mostrei o clipe para vocês, videoclipe, a gente viu lá em sala de aula os videoclipes dos melhores, do melhor cara que faz videoclipe hoje em dia, e a gente viu como é que faz videoclipe, às vezes até simples, aí vocês fizeram um vídeo de um videoclipe e me mandaram, já foi uma atividade, já contabilizei ponto para vocês. E aí a gente entrou no capítulo 1, que foi o capítulo de música e espaço. E aí a primeira coisa que a gente estudou foi som, né? E aí a gente aprendeu que som é vibração, né? Som é vibração. E o som, vocês podem acompanhar na página aí, no livro de vocês, na página 24. O som é vibração. Então, para o som funcionar, ele precisa de um meio para se propagar. Por exemplo, eu estou falando aqui, eu sou a fonte geradora, até chegar aí no microfone da minha câmera, ele está precisando de um meio para se propagar. E qual é o meio que está se propagando? O ar. O ar está produzindo som, batendo nas moléculas de ar e está chegando até o microfone que ele consegue captar isso. Então o som, ele tem essa característica, tá bom? O som, ele tem uma fonte geradora e ele precisa de um meio para se propagar ou um meio para até chegar aos seus ouvidos. Ah, professor, do vácuo não tem som? Não tem. Você não tem como, porque o som ele precisa de um meio para se propagar. E aí, de acordo com o que você utiliza para propagar esse meio, você tem um som de baixa, média ou alta qualidade. Por exemplo, se você tiver com um ouvido dentro d'água, com certeza você já fez isso, que é uma região de muito rio, e alguém está batendo uma pedra, você escuta o som de uma forma diferente, porque o meio que está se propagando é a água, não o som que você costuma ouvir. Então é um zumbindim diferente. Então o meio para se propagar mudou e logo o som, o timbre muda, né? Porque o timbre está diretamente ligado ao que produz o som. Por exemplo, um piano ele faz a nota dó, né? Um violão também faz, só que a nota dó, o som é diferente do piano para o violão, porque o timbre mudou. O timbre é o que você o meio que você está, a fonte geradora do som. Ele pode produzir a mesma nota musical, mas o som é diferente. Isso que falar, fulano tem a voz boa, fulano tem um timbre bom. Isso quer dizer o quê? A forma da caixa torácica dela, da garganta dela, da laringe, produz notas diferentes de que outra pessoa produz. Então varia muito de pessoas, tá bom? Às vezes irmãos, por ter a genética parecida, têm a voz mais parecida, tá bom? Mas geralmente muda-se muito. Então o som, ele precisa, o que é importante aprender sobre o som? Ele precisa de uma fonte geradora, né? E um meio para se propagar. Então até chegar ao seu ouvido, até chegar a sua orelha, o som
ele precisa de um meio, né? Aí no livro de você fala assim, ó, o som é produzido a partir de vibrações provenientes de uma fonte sonora, que é a fonte geradora, e chega ao cérebro humano por meio da orelha. Além disso, o som que junto ao silêncio forma a matéria-prima da música precisa do espaço para se propagar desde a sua fonte geradora até as orelhas de quem ouve, tá bom? Então precisa-se muito do meio para se propagar, lembre-se disso. Isso é a ideia do som. E aí, eu até fiz uma atividadezinha com vocês que era falando sobre volume, intensidade, timbre e duração, né? E isso é muito interessante, ó. Existe um negócio chamado frequência. As ondas, né? As ondas, quando você fala, você produz ondas sonoras. Quando qualquer coisa faz, ela produz ondas sonoras. E essas ondas sonoras, quanto maior a frequência, né? Se ela tem uma maior frequência, ela tem um som agudo, né? Aquele som mais fino, sabe? Aquele som mais agudinho, porque a onda está passando muito rápido, é um som agudo. Quando eu tenho uma baixa frequência, que no caso ele até explica aqui para vocês, ó, uma baixa frequência, eu tenho som mais graves, tá bom? Então, quanto maior a frequência, o som mais agudo. Quando menor a frequência, som mais grave. Isso difere muito, por exemplo, de voz de homem e de mulher, geralmente. A mulher, ela produz, quando ela fala com maiores frequências. É todas as mulheres? Não, eu só estou dando um exemplo. A pessoa que tem a voz fina, mais aguda, é porque quando ela fala, ela produz altas frequências. Uma pessoa que tem uma voz grave, quando ela fala, ela produz baixas frequências. Então, o que difere de uma voz aguda, de uma voz fina para uma voz grossa, é a frequência de que essa pessoa fala, entendeu? A frequência produzida quando ela fala. Aí você tem como alterar isso, né? Você pode falar fininho ou pode falar grosso. Então você altera muito sua laringe conforme as suas cordas vocais para ela produzir som mais grave ou mais fino. Tem gente que tem técnicas melhores, sim. A pessoa consegue estudar isso, tá bom? Essas são características muito interessantes. Aí a gente passou mais pra frente, a gente chegou lá em artes cênicas, a gente falou um pouquinho sobre o espaço, de quem ouve, os teatros, né? O teatro é muito importante, o espaço que as pessoas estão para ouvir, o espaço que as pessoas estão, que vão para assistir um espetáculo, que hoje em dia não é mais necessário, você às vezes na rua você consegue ouvir assistir essas partes que vieram do circo. Aí falamos do circo no tempo e espaço, aí a gente deu um salto grande, porque algumas coisas aqui não daria para mim falar para vocês, que eram os espetáculos virtuais, porque eu queria explicar isso para vocês na nossa aula presencial, e aí eu dei um saltozinho e a gente foi lá para a escultura. Foi, acho que, uma das primeiras aulas gravadas da gente. A gente falou muito sobre a escultura, o que é escultura, para que serve escultura, né? Escultura é tudo que representa um momento, uma pessoa ou um marco, né? Por exemplo, eu faço uma escultura para expressar a minha ideia, eu faço uma escultura para expressar um herói, um fato, então a escultura serve muito para isso, tá bom? Para expressar algo. E aí as esculturas, ela tem uma característica muito importante, que é ser feita de qualquer material, mas que elas tenham um prazo, que ela seja duradoura. Porque não adianta eu fazer uma obra tão bonita que ela se acabe muito rápido, né? Eu preciso de alguma forma de registro. Então o granito foi utilizado muito, né? E concreto, porque eles duram muito tempo. Usado por Michelangelo, por Da Vinci, por Oscar Niemeyer, por exemplo, aqui no Brasil. E aí a gente falou sobre essas esculturas, lembra? Eu falei muito sobre essa escultura aqui do Oscar Niemeyer, que é uma escultura de homenagem ao Memorial da Cabanagem, né? O Oscar Niemeyer construiu ele lá no Belém do Pará. E essa rampa, ela é um marco muito histórico para essa revolta das cabanagens, tá bom? E é muito interessante isso, você entender que um monumento, ele foi feito às vezes sem expressividade, né? Assim, tanta expressividade, mas que ela representa algo interessante, algo a ser memorável, né? Há uma lembrança muito grande, que foi o que o Oscar Niemeyer usou para homenagear o movimento da cabanagem, tá bom? E aí a gente passou mais pra frente, a gente foi falar de imagem e movimento, né? Lá na página 66. Lembrando que imagem e movimento, a gente
trabalhou primeiro imagem. Como é que as imagens produzidas? Lá na página 69 tem, ó, as primeiras fotos foram feitas através de câmeras escuras, né? Eu expliquei isso para vocês numa aula. Então ela foi feita através de câmeras escuras. Então as pessoas faziam um orifício, né? E aí a câmera escura ela refletia até de cabeça para baixo a imagem, né? E aí essa imagem era produzida. Então as primeiras fotos feitas assim, né? As primeiras fotos foram feitas em câmeras escuras e era de qualidade? Não era muito, porque não tinha como ter a qualidade que temos hoje. Por exemplo, eu gravando esse vídeo para vocês, que é vários frames por segundo, ou seja, várias fotos bem repetidamente, né? Congelando, formando movimento, que é o próximo conteúdo que eu falei para vocês, né? Lembra que eu falei desse fuzil cronofotográfico? Né? Esse fuzil cronofotográfico, esse nome é bem complexo, mas se você lembrar, sempre que você vê isso aqui, não é metralhadora, não é arma, tá? Isso é um fuzil cronofotográfico. Foi utilizado para fazer, por exemplo, essa imagem do pelicano aqui. Era o que? Era um mecanismo onde a pessoa tirava várias fotos rapidamente, né? A velocidade do seu gatilho, do seu dedo. E aí ela tirava essas fotos e aí depois ela tinha um jeito de passar essas imagens, uma velocidade, né? Que dava para dar ilusão, a ideia de movimento. Então isso foi muito importante, isso foi um marco para a história, né? Foi onde puderam se ter as primeiras coisas que deram origem aos vídeos, aos cinemas. Então esse fuzil cronofotográfico, ele serve para observar e registrar várias fases do movimento, né? E isso foi muito interessante, isso foi uma revolução para o mundo. Então nas nossas aulas a gente começou falando tudo sobre, desde som, a escultura, a movimento, a imagem, tudo isso é para corroborar uma ideia de que nós somos sujeitos históricos, somos sujeitos que necessitam de guardar memórias, que só nossa mente não é suficiente. Então a gente sempre atribuiu uma forma de guardar memórias, seja ela como som, de forma audiovisual em geral, né? Mas gravamos muito em som, foi o começo pra gente, a gente teve rádio que ajudou muito, as gravações de música, que é gravar essas ondas, essas frequências, e aí o microfone que capta, ele resiste em mais grave ou mais agudo e vai formando o som. E aí a gente passou para esculturas, que era algo mais concreto, que foi utilizado muito na Idade Média, foi utilizado muito na Grécia Antiga, até hoje é muito utilizado monumentos e esculturas, e é muito importante. E depois a gente trabalhou com imagem, porque era mais leve, né? A imagem poderia ser gravada por muito mais tempo e ela podia ser exportada. A gente tinha um negativozinho que guardava o filme, essas imagens, podia revelar quando quisesse, quantas vezes quisesse. E aí depois veio a revolução da digital, que aí agora a gente pode tirar 1.000, 1 milhão de fotos e sem carregar às vezes num microchipzinho. Então isso é muito importante. Aprendemos também a ideia, desde lá do fuzil cronofotográfico, a ideia de gravar vídeo, de guardar momentos, que foi muito almejado durante muito tempo por todos os estudiosos. Por exemplo, imagine um biólogo que tenta estudar um animal, ou a forma como ele anda, ele queira registrar isso, mas ele não pode, porque ele não tinha, na época ele não podia gravar, ele não tinha como gravar, então ele tinha que desenhar passo a passo. Então depois que teve essa ideia de gravar, então isso foi muito interessante, foi melhor para se propagar ideias, para transcender gerações, por exemplo, de uma ideia, de uma teoria, seja ela física, química, bióloga, ou ideia mesmo, histórias. Então é muito importante esse documento em vídeo, tá bom? Pessoal, era isso, a aula é uma aula bem rápida, era uma aula só para vocês recapitular tudo que a gente estudou, tá bom? Desde a página 24 até a 69, né? Mas aí frisando sempre nesses pontos importantes, então estudem para isso, estudem essa aula. Estudem essa aula que eu estou dando para vocês, estudem essas páginas do livro aqui que está passando, tá bom? Porque vai cair questões sobre isso no simulado e é muito importante que vocês façam o simulado, porque ela vai valer nota para todas as matérias, tá bom? Então se você for bem no simulado, você tem uma nota muito boa e isso pode te salvar, isso é muito interessante ter notas e também por participar. Você já ganha ponto só por participar, acredite nisso, eu estou vendo isso acontecer. Então espero que vocês façam, todos participem, quem assistir aqui participe, por favor, e se cuidem, tá bom? A quarentena agora no momento de férias, não vão desleixar, não vão ficar aí pela cidade
procurem fazer exercícios em horas que não sejam de muito movimento, façam em casa. Eu vi muitos alunos meus fazendo exercício por aí na hora do, digamos assim, do rush, né, na hora que todo mundo está se movimentando, mas se cuidem, pessoal. A vida de vocês é séria, vocês têm a vida toda pela frente. E talvez você fale, eu sou jovem, pode ser que eu seja assintomático, pode ser que eu não pegue essa doença. Mas lembre-se que seus familiares podem pegar e podem morrer, então não pense só em você, não seja egoísta, pense como um todo, tá? Então até o nosso próximo encontro, que eu acho que vai ser só em agosto, mas eu vou sempre no WhatsApp, pode ser durante as férias, se você quiser estudar, pode perguntar qualquer coisa, que eu vou estar sempre por lá, tá bom? Um abraço a todos e até o simulado.